Você sabia que quando você passa a ser seguidor de Cristo, você tem novidade de vida, né? Quando você aceita aquelas ordens que alguém mostra para você como se tornar um discípulo de Cristo, e quando você de fato se torna um discípulo de Cristo, aquele espírito que dominava sua mente, ele já não domina mais. Você pode encontrar isso lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, os espíritos que habitam nos filhos da desobediência, né? Que espíritos são esses? São espíritos dos demônios que caíram, né? Que caíram junto com Satanás. E a Bíblia diz que esses espíritos que dominavam a nossa mente, mas quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, começa a dominar a sua vida. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver isso lá. E o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, né, ensinando o que deveria, porque Paulo, depois do Senhor Jesus, o Cristo, é uma das maiores autoridades no mundo cristão. Depois de Cristo é o apóstolo Paulo, ainda que quem começou primeiro foi Pedro, João e Tiago. Na verdade, Tiago, irmão de João, foi morto por outro Herodes, né? Talvez seja o mesmo, eu não sei. E o outro Tiago, irmão do Senhor Jesus, que deu frequência à igreja, né? Ficou no lugar do outro Tiago, que era irmão de João, o discípulo amado, né? E esses homens eram os líderes da igreja, mas quando o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo, ele foi um maior líder, foi o que mais plantou igreja em todas as regiões naquela época, e ele tinha autoridade para ensinar, e ele fala à igreja de Éfeso a respeito dos espíritos que agora habitam nos filhos da desobediência. E é tanto que ele escreve também aos Coríntios, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, e lá na igreja de Coríntios, capítulo 5, estava ocorrendo uma situação naquela igreja de Corinto, um pecado horrível, né? E o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, uma situação bem complicada, onde tinha um camarada que estava tendo um caso com a madrasta dele, e às vezes as pessoas não têm coragem de falar isso em igreja, mas eu acredito que tudo que está dentro das escrituras é para nosso exemplo, foi escrito para nós pegar o que é bom e jogar fora o que não presta, tanto que Paulo fala também para a igreja de Tessalônica: examinai tudo e ficam com o que é bom. Então nós temos que examinar as escrituras e tirar aquilo que é bom. E o apóstolo Paulo ficou sabendo daquela situação e ele escreve uma carta para a liderança de Corinto, a igreja de Corinto, e ele fala no capítulo 5 de 1 Coríntios, e ele fala que aquele homem deve ser expulso da congregação. E ele fala de uma coisa que as pessoas deveriam estar sempre fazendo isso hoje dentro das igrejas, que é expulsando essa pessoa. E a Bíblia diz que esse camarada foi expulso. O apóstolo Paulo fala: expulsa esse cara do meio de vocês, entrega ele para Satanás, mata o corpo, e o espírito ou alma será salvo no dia do juízo. Mas eu quero falar aqui sobre o que está acontecendo nas igrejas evangélicas, onde há tantas pessoas dentro de templo que estão entregas para Satanás, porque a liderança não expulsa essas pessoas, e é por isso que há tanta podridão dentro das igrejas, que às vezes
as pessoas falam: eu não quero ser crente, eu não quero ser igual você. Porque na verdade o apóstolo Paulo ele falou: expulsa esse cara do meio de vocês, entrega ele para Satanás. Quer dizer, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, onde Jesus fala sobre isso, né? E o apóstolo Paulo ele tem conhecimento disso, ele dá essa frequência sobre isso. Jesus fala: se alguém pecar, você repreende, se ele te ouvir, perdoa, mas se ele ouvir a igreja e rejeitar a igreja, vocês expulsa ele também. Não fala com essas palavras, o capítulo 18, verso 17, ele fala: vocês consideram ele como gentil ou publicano. Então, eram pessoas que não faziam parte do mundo da lei de Moisés na época de Jesus, porque depois que Jesus ressuscitou, já o que prevaleceu é o evangelho, é a ressurreição de Cristo. Mas antes tinha a congregação lá dos fariseus, dos saduceus e dos fariseus. Mas Jesus ele criou a igreja dele, só que ele não tinha templo, ele tinha os apóstolos, mas aí ele sabia que ele ia morrer e ressuscitar e voltar para o Pai, mas as pessoas iriam dar sequência à igreja, que a igreja é um corpo, é onde reúne pessoas, não importa se é de porta fechada, se porta aberta, se é de fora, mas a igreja é um corpo, né? E o cabeça é Cristo. E ele falou: olha, se essa pessoa pecar e não ouvir a igreja, vocês consideram ela como pessoas mundanas, como diria hoje. E eu sei o que é isso, eu tenho autoridade para falar isso, porque quando eu envolvi em prostituição, e você fala: mas o que é prostituição? Às vezes as pessoas não entendem. Prostituição é o sexo fora do casamento, que a Bíblia chama de fornicação, e é pecado, sim. E a igreja me chamou e eu não quis ouvir a igreja, eu quis fazer a minha vontade. Eu fiquei 7 anos entregue para Satanás. Às vezes a igreja não disse isso para mim, mas de acordo com o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, claro que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, mas assim, ali, se eu permanecesse ali, Satanás ia destruir. Começou a destruir até os bens que eu ganhei, ele começou a destruir, mas eu sempre queria voltar para Cristo, mas a carne me dominava. Mas chegou um ponto que um dia eu voltei para Cristo, mas isso é para outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que às vezes hoje o problema é tão sério, porque às vezes a liderança da igreja tem duas situações. Às vezes a liderança da igreja não tem coragem ou não tem autoridade para repreender uma pessoa dessa, expulsar da congregação. E tem outros sentidos, que muitas vezes tem pessoas que lideram a igreja, que às vezes a mente dela é dominada por Satanás, porque a própria Bíblia diz que não é todo o que chama Jesus de Senhor, Senhor, que herda o céu. Mas existe outra situação que, por exemplo, no meu caso, quando eu fui excluído da igreja, se eu não tivesse conhecimento do que é temor de Deus, aí hoje nós temos um problema aqui. Existe tantas igrejas que recebem as pessoas, mesmo elas continuando fazendo as mesmas obras da carne, e então são as situações muito complicadas, porque às vezes dentro da igreja tem tanta situação ruim, até pior do que entre os ímpios. É tanto que o apóstolo Paulo fala lá: o que vocês estão fazendo, nem no meio dos ímpios acontece isso. O apóstolo Paulo fala isso para os coríntios. E às vezes nós estamos vivendo dias difíceis, parecido com os da igreja de Corinto, porque as pessoas não têm coragem de expulsar essas pessoas e entregá-las para Satanás destruir o corpo, mas infelizmente elas mesmas se entregam. É tanto que eu vi um determinado pastor fala que 95% dos mendigos de Belo Horizonte
são de igrejas evangélicas, segundo ele, e se de fato isso é verdade, então essas pessoas se entregou para Satanás, então não cabe a mim falar que elas estão condenadas. Eu creio no que está escrito, mas o maior problema é que às vezes as pessoas não expulsam as pessoas que estão vivendo pior do que os ímpios. Então essa é uma das situações que a igreja vive hoje, tanto escândalo, porque existem situações que até o próprio líder, às vezes a mente dele é de Satanás. Mas o que nós podemos fazer? Nós precisamos pegar os escritos do Senhor Jesus, aquilo que Jesus fala nos evangelhos, e as cartas do apóstolo Paulo, que foi ele que doutrinou a igreja, ele disciplinou as igrejas, e ele fala: entrega esse cara para Satanás matar o corpo, expulsa esse cara. Então, se o Brasil hoje acatasse Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, se pegasse 1 Coríntios capítulo 5, aplicasse isso na igreja, as nossas igrejas hoje elas seriam melhores, porque infelizmente às vezes nós temos líderes que têm medo de expulsar esses membros que aparentemente está vivo, mas de acordo com Efésios capítulo 5, verso 14, alguns estão adormecidos, outros estão mortos. O próprio Jesus também repete isso em Apocalipse, né? Vocês que dizem que está vivo, mas está morto. Então, é necessário que a nossa liderança tem que ser uma liderança espiritual, tem que ser uma liderança que tem que ter uma mente de Cristo, para ter discernimento, para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o maior problema das igrejas hoje é que muitas pessoas estão entregues para Satanás dentro das igrejas. Então são elas que fazem a desgraça na igreja, porque quando a sua mente é dirigida por Satanás, você só faz loucura. Então é necessário que você que é um líder, que você pensa nisso, aquilo que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 13, verso 6 ou 5, examina você, prova se você está na fé, a não ser que você já está reprovado. Então nós precisamos de pessoas que têm autoridade para expulsar as pessoas, para que elas se arrependam e voltem para Cristo. E essa é a verdade. A verdade é as Escrituras, é aquilo que o Senhor Jesus disse. E a maior autoridade, além do Senhor Jesus, do Novo Testamento, chama-se o apóstolo Paulo. Isso não é opinião minha, isso é as Escrituras. Agora, se você não crê nas Escrituras, infelizmente você está errado.